E aí galera, estamos de volta com Versão do Diretor, o seu conteúdo exclusivo para líderes de pequenos grupos de jovens da União Nordeste brasileira. Está preparado? A metamorfose vai começar. Sétimo episódio da segunda temporada, Imparáveis. De acordo com Sigmund Freud, o pai da psicanálise, todo comportamento humano é regido por dois instintos básicos, Eros e Thanatos. O instinto da reprodução e o instinto da sobrevivência. Esse seria um resumo bem pálido, porém útil, da teoria de Freud. Para ele, todas as nossas ações são movidas por instinto sexual ou instinto de sobrevivência. E de alguma maneira, Freud achava que isso era a base da identidade humana. De acordo com algumas teorias modernas da psicologia, o ser humano é produto daquilo que acontece com ele no meio no qual ele está inserido. Isso significa dizer que o comportamento humano é definido com base naquilo que é externo e não interno. Ou seja, o ser humano não tem um comportamento autodeterminante. O que fazem com a gente importa mais do que aquilo que fazemos com o que foi feito conosco. Contudo, um psicólogo chamado Viktor Frankl, após passar pelo campo de concentração Auschwitz II e ver que as pessoas tinham as mais diversas reações, mesmo diante de tamanha pressão e dificuldade que o nazismo os havia imposto, percebeu que o ser humano não era bem assim. Para Frankl, o ser humano é autodeterminante. O que ele escolhe vale muito mais do que aquilo que escolhem por ele. Ele chegou a essa conclusão após perceber que algumas pessoas, mesmo submetidos às piores situações, ainda tinham forças, e mesmo diante de tanta coisa que acontecia de ruim com eles, eles encontravam forças para ajudar o outro. Em suma, a tese de Frankl é: o ser humano é autodeterminante. Ele é o principal responsável pelo seu destino a partir das escolhas que faz. Numa geração vitimista como a que nós vivemos hoje, é comum que as pessoas atribuam os seus erros aos erros dos outros. Eu sou assim porque fizeram isso comigo, ou eu sou desse jeito porque reagiram assim comigo. Então o ser humano agora passa, para muitos, a não ter ações, mas sim reações. E isso é muito complicado quando você analisa do ponto de vista bíblico. A Bíblia nos mostra que nós escolhemos o nosso futuro. Não apenas o futuro da nossa salvação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cada decisão que a gente toma e do impacto que ela tem. Embora nós sejamos influenciados por algumas coisas que nos aconteceram em maior ou menor grau, nós ainda temos a palavra final. E é isso que você, líder, precisa deixar claro na mente da galera. Eles são responsáveis por si. Eles são responsáveis pelo que dizem, pelo que fazem, pelo que acontece. Pela igreja que tem. É por isso que a discussão dessa semana é útil, para a gente descobrir se a gente é produto do meio ou se nós somos fruto das nossas decisões. E aí, tá pronto para levar a galera para a primeira pergunta? A primeira pergunta sempre tem aquele cunho de mapeamento, né? Como é que você é, meu filho? Você é produto das suas decisões ou você é produto do que decidem por você? Algumas pessoas assumem o risco de serem passivos da própria vida. Eles não conseguem ser ativos o suficiente para se transformarem em protagonistas da sua própria história. Você tem que identificar isso do seu pequeno grupo. E você precisa levar as pessoas do seu pequeno grupo para uma metamorfose, para que eles consigam compreender o que a vida e o que Deus espera deles. E a segunda pergunta é extremamente provocativa. Até que ponto deve ir a nossa fidelidade a Deus? E você acredita realmente naquilo que você está dizendo? Porque nessa hora é muito fácil a galera tentar dar uma de especialista gospel e dizer: não, nossa fidelidade tem que ser ao extremo e tal, etc. Quando na verdade a gente não vive isso. O que essa pergunta quer provocar é realidade. É fazer você entender qual é o ideal e o quão distante talvez você esteja dele. A discussão dessa semana tem apenas duas perguntas, porque eu acho que tem pano demais para manga. Se você souber guiar o seu pequeno grupo nesse sentido, você vai ver que essas duas perguntas são suficientes para o pessoal começar a compreender quem de fato eles são. Se eles estão parando na vida ou se eles estão sendo imparáveis. O desafio prático dessa semana envolve fazer uma resolução. Serei fiel a Deus, independente das circunstâncias. É exatamente isso que significa ser imparável. Nos vemos no próximo Versão do Diretor.